Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a modernidade, né? Sobre o pensamento da modernidade e todos os processos. Vamos fazer um compilado, né? Um resumão de todos os processos que ocorreram na Idade Moderna. Então, mais ou menos, a gente vai pegar aí do século XV, né, na virada da Idade Medieval para a Idade Moderna, então, Renascimento, reformas a gente já viu, né, grandes navegações também, né, mas mais Renascimento cultural, esse processo de revolução científica do século XVII, né, e o início do Iluminismo, esse movimento filosófico que gera impacto em várias revoluções, né? O que muda em termos de pensamento? O que muda em termos de concepção de mundo? E que vai, obviamente, impactar na maneira como as metrópoles vão se relacionar com as colônias, como as colônias, né, vão questionar o pacto colonial, como os absolutismos passam a serem questionados, né, também internamente, né, pelas sociedades dos seus países, como essa burguesia pretende pensar a partir de então, se essa monarquia absolutista ainda age em prol dos interesses dessa nascente burguesia, ou se já não faz mais sentido, se uma perspectiva liberal faz mais sentido. Né? Então, o que a gente está vendo aí? Um processo de transformação, uma visão que era teocêntrica, né, que colocava Deus como centro, cuja igreja tinha um papel muito fundamental, central na definição dos lugares, das posições sociais de cada grupo, e legitimavam essa sociedade estamental, né? Essa sociedade do senhorio, do feudalismo, dos vassalos, da servidão, e que vai ser transformada aos poucos numa mentalidade burguesa, né? Em que, nesse sentido, a mentalidade burguesa vai trazer para a gente uma mudança, na verdade, de perspectiva, né? Uma perspectiva liberal, onde você coloca o indivíduo no centro, onde você coloca, na verdade, a figura do ser humano, né? A figura do racionalismo do ser humano como algo central, a perspectiva questionadora, a questão do mérito, do esforço pessoal, do liberalismo, que coloca o Estado sob nova perspectiva, né? Então, se o Estado era absolutista e centralizado na figura de um rei, ele passa agora a ser colocado a serviço do indivíduo, né? Então, a serviço de garantir os direitos individuais. Essa é a perspectiva do Estado liberal. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou compartilhar com vocês o nosso data show da aula de hoje, tá? Para a gente fazer uma análise desse tempo e aí vocês conseguirem resolver as questões UERJ, tá bom? Então, vamos lá. Modernidade e suas transformações. Então, vamos focar hoje, principalmente, no renascimento cultural, na revolução científica e no iluminismo, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Nesse início da Idade Moderna, a perspectiva que colocava a igreja, né, definindo o lugar de cada um, justificando a posição social de cada um, né, coloca aí os valores medievais como centrais, o valor de Deus no centro, né, a questão da coletividade, a questão de pensar a vida após a morte, não aqui e agora. Então, a ideia é que a igreja critica muito o acúmulo, por exemplo, né, aquilo que se chama de usura, né, que é esse acúmulo do lucro, a igreja condena, né, na Idade Medieval. Então, o que você tem nessa nova forma de compreender a realidade da modernidade
é essa burguesia prezando aqui, ó, pelo racionalismo, pelo individualismo e pelo chamado hedonismo, que na verdade era algo que já foi trabalhado lá por alguns filósofos da antiguidade, tá? Alguns filósofos da antiguidade falavam em valorizar os prazeres, né? Em buscar uma vida com prazeres, né? Que é a lógica do hedonismo. Então coloca o homem, né? O antropocentrismo, o ser humano muito como no centro, os desejos, né, as vontades, os prazeres humanos, né, bem como centrais aí nesse processo. Então, o que a gente tem? O renascimento cultural, então, esse processo todo nas artes, de maneira geral, tentando expressar nas artes esses valores aqui, né, de racionalismo, de individualismo, de antropocentrismo, de hedonismo, vão se apresentar nas obras de arte. A gente vai verificar isso, né? Um culto ao corpo, um culto ao físico, a perfeição, a ideia de beleza, né? E aí a gente poderia se perguntar o que é belo para eles, né? Por isso que eles vão resgatar lá os valores de beleza da antiguidade clássica, né? E os gregos trabalhavam muito com essa ideia de prezar, né, e desenvolver tanto pelo corpo quanto pelo lado intelectual, né? Cuidar do corpo e da mente. Então eram questões presentes, né? E aí a gente vai para esse movimento todo, que é o movimento do Renascimento Cultural, e que tem na Itália, né, nas grandes cidades da Itália, o espaço geográfico onde a gente vai ver, na verdade, isso florescer com maior intensidade, tá bom? Então, vamos lá. A partir do século XIV, novos artistas vão iniciar essa pegada de renascimento cultural. Então, vão tentar expressar nas artes, na pintura, na escultura, né? Em todos esses movimentos artísticos, esse pensamento mais humanista. Então, o que vai ser representado tem sempre uma relação na arte, né? Tem sempre uma relação com os valores e as aptidões, as habilidades, as capacidades humanas, tá bom? Inclusive, isso tem muito a ver com a utilização de novas técnicas artísticas, né? Então, o que você vê aí? Você vê o uso, né, por exemplo, de tintas, pincéis, né, argamassas. Por exemplo, a gente pode pensar na anatomia e na matemática presentes nessa arte. Quando a gente fala de anatomia, a gente pode lembrar aí do homem vitruviano, né? Que é do Leonardo da Vinci, né? A matemática para pensar o enquadramento, né? Por exemplo, a proporção da beleza, né? Isso está muito presente. Os conceitos de luz e de sombra nas artes, certo? Na escultura também a gente verifica isso, a métrica na literatura, né? Que expressavam de forma brilhante essa nova maneira, né, de espelhar o ser humano. Então, tentar demonstrar nas artes as principais capacidades e habilidades do próprio ser humano, né? Os principais nomes, isso já foi uma questão há muito tempo do Enem e também da UFRJ, quando fazia um vestibular em separado, né, quando ainda não tinha o Enem, houve uma questão, algumas questões que falavam sobre os principais nomes do Renascimento Cultural, né? E aí você vai ver nesse slide aqui os principais nomes, tanto fora da Itália, né, como dentro da Itália, na literatura, né, na pintura, na escultura, no teatro, né, Shakespeare, por exemplo, esse amor idealizado, romantizado, né? Thomas Moros, quando fala de utopia na Inglaterra, né? Quando vai trabalhar na literatura, um ideal de sociedade, né? Uma sociedade que critica
a nobreza, que critica a ideia de privilégios, né, e coloca uma mentalidade um pouco diferente, mais racionalista nesse sentido, né? Você tem aí a figura do Michelangelo na Itália, né, de Leonardo da Vinci, como a gente já falou, que vão tentar expressar através das pinturas e das esculturas as capacidades humanas, né? Então, por exemplo, na Capela Sistina, né, você vai ver lá os anjos sendo representados com traços humanos, né? Um exemplo disso. E aí, no século XVII, o que a gente tem? A chamada Revolução Científica. Isso vai impactar na maneira de conceber o mundo, né? A visão de mundo, a ideia de que a Terra não é plana, né? Por exemplo, a ideia de que o centro de um sistema, né, está no sistema estelar, né? Seria o Sol, então o sistema heliocêntrico, né? Vai substituir o teocentrismo, então isso é uma questão. Então, as principais novidades, né, em termos de astronomia, do uso da matemática, para poder conceber a física e as novas descobertas sobre o mundo, estarão presentes exatamente neste período. E é óbvio que isso vai impactar na maneira como esses sujeitos enxergam o novo mundo, por exemplo, né? Se sentem muito potentes enquanto seres humanos, né? Descobrir novos lugares, de chegar a novos espaços. Isso é muito fundamental. Então, isso, obviamente, vai impactar num grande investimento da indústria náutica, né? Na Inglaterra, principalmente. A burguesia vai investir na ciência, né? Vai entender que a ciência é importante para alavancar o seu processo de enriquecimento. Então, na própria industrialização, na criação de maquinários, né, para as primeiras indústrias manufatureiras, por exemplo, na indústria náutica, e aí o desenvolvimento da marinha, né, como a própria Inglaterra o faz. Essas ferramentas de cálculo serão importantes, né, para a contabilidade, então será importante para o desenvolvimento do comércio. Então, para vocês verem, né, como é que a matemática e as ciências vão avançar nessa época e vão casar, vão ao encontro, certo, dos interesses de uma nascente burguesia. Bom, a gente culmina aí, né, com as bases do iluminismo. Eu coloquei o iluminismo como basicamente no século XVIII, mas a gente tem John Locke, né, aqui no século, vamos colocar aqui, 17, como um pensador muito fundamental do chamado justnaturalismo, né, que é a teoria dos direitos naturais de todo ser humano. John Locke vai discutir, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, quando falou de revoluções inglesas, que John Locke vê as consequências do que aconteceu numa Inglaterra absolutista, né? E ele é um dos primeiros teóricos a trabalhar a ideia de Estado liberal. Em que sentido seria esse Estado liberal? Um Estado que atende aos interesses dos indivíduos, né? Então, o Estado aqui ele tem um dever. Ele tem o dever de assegurar os direitos naturais, e é isso que chamamos de teoria do justnaturalismo. Quais são esses direitos básicos naturais? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Gosto sempre de lembrar dessa questão do direito à propriedade para a gente pensar, né, que o John Locke vê as consequências do processo dos cercamentos dos campos, onde o Estado foi lá e tomou as terras dos camponeses, né? Expropriou este grupo. Então, quando ele verifica os efeitos disso, né, ao criar a teoria do justnaturalismo, um dos elementos muito fundamentais de todo ser humano para ele seria o direito à propriedade privada. E o Estado não seria, vamos dizer assim, autorizado, né, a retirar, a expropriar esses indivíduos, como foi anteriormente,
né? Como ele verificou isso na Inglaterra. Então, o Estado liberal serviria para assegurar esses direitos fundamentais. Tudo bem? Nós temos também outra figura importante no iluminismo, né? No Estado liberal, que é a figura de Jean-Jacques Rousseau. Bom, Rousseau é um filósofo político que trabalha a teoria do contrato social. Eu coloquei aqui para vocês, ó, a ideia de sociedade e Estado. Então, existem, né, por essas duas setas, a gente já vê que a sociedade tem direitos e deveres para com o Estado e o Estado para com a sociedade. Então, frase-chave para a gente compreender essa relação, tá bom, entre Estado e sociedade. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Bom, diferentemente do Hobbes, né, que entende o ser humano, vamos lembrar disso, como alguém que nasce mal, né, dado a selvageria, e por isso precisaria de um Estado, né, para garantir a ordem, né? No caso do Rousseau, pelo contrário, né, a sociedade é que vai corromper esse indivíduo. Então, o contrato ele pré-estabeleceria a liberdade civil, né, desse indivíduo, mas estabeleceria em contrato prévio quais são os direitos e deveres de todo cidadão, mas também os direitos e deveres dessa sociedade em relação ao Estado, então desse conjunto de indivíduos em relação ao Estado, tá? Afinal, a liberdade é natural. Então, se for corrompida, ela não seria mais alcançada. Seria o caso, então, do Estado garantir isso, né? Rousseau estabeleceu que os preceitos seriam uma sociedade ativa e passiva ao mesmo tempo, propondo que, atenção a esses dois pontos, tá? A população seria agente do processo. Então, quando você vota em alguém para te representar, tanto no legislativo quanto no executivo, né? Que a discussão é essa. A população seria paciente no processo, então tem que esperar, na verdade, aquele que representa o Estado agir. Só que ele só pode agir também de acordo com as leis e as regras, né? Respeitando as leis e as regras, dos dois lados, inclusive. Caso alguém não respeite, seria possível depor esse indivíduo, né, que representa o Estado. E também, ou então, no caso da sociedade, não respeitando, sofrendo punições, sanções já previstas, né, perante a lei. Bom, o iluminismo também é conhecido como um período onde o enciclopedismo, né, se deu de maneira muito pungente. Então, o que a gente pode falar aí? A gente tem duas figuras principais que são idealizadores das enciclopédias. O que era uma enciclopédia? Era uma coleção de livros que os indivíduos de classe média, né, classe de nascente burguesia, teriam acesso. Então, eles compravam aquela coleção de livros e você, por conta própria, como um grande dicionário, teria acesso, né, a esses volumes desses livros. Nesses livros, você, por conta própria, deliberadamente, por sua iniciativa e vontade, teria acesso a informações generalizantes, né? Então, por exemplo, eu quero saber sobre mamíferos. O que são mamíferos? Então, eu ia lá, né, na parte lá do volume lá que falava sobre mamíferos e pegava lá, né, as informações, a definição, algumas ilustrações, enfim, pequenos verbetes, né, de dicionários, assim, definições, ilustrações organizados de maneira temática, né? Isso dava acesso a um relativo conhecimento ou pílulas de conhecimento para qualquer pessoa que se interessasse, né, em fazer uma pesquisa sobre determinado tema, determinado assunto. Era comum você ver isso nas famílias de classe trabalhadora no Brasil, né? Aí na década de 60, 70, você ia às casas e via esses volumes de enciclopédia. Isso é típico da lógica iluminista, né? Montesquieu, que é um outro pensador, né, que vai falar, tem a obra principal chamada Espírito das Leis. Ele entende que, na perspectiva liberal, o poder deveria ser dividido em três, né? Então, o rei já não fazia mais sentido o rei. Ele mesmo fazer as leis, ele mesmo julgar o cumprimento das leis e ele mesmo executar. Ele deveria dividir isso, né? Então, esse poder, esse macropoder do Estado seria dividido em três.
executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem uma função, porém, eles são interdependentes, eles se relacionam, eles deveriam se comunicar, né? Então, seriam autônomos nas funções, porém interdependentes no bom funcionamento do Estado. Eu destaquei aqui uma frase importante para a gente pensar e resolver nossas questões, tá? Nós temos ainda a figura, no caso do aspecto econômico, vamos lembrar que a política econômica, né, do absolutismo, do Estado absolutista, era a política mercantilista. No caso do liberalismo, né, do Estado liberal, a política econômica pensada pelo economista Adam Smith é o liberalismo econômico. Uma frase importante dele é esse laissez-faire, laissez-passer. Né? O que significa isso? Deixe fazer, deixe passar. A economia ela não deveria sofrer interferências do Estado, quer dizer, exatamente o oposto da lógica liberal. Né? Então, o Estado deixaria a economia se desenvolver por leis naturais. Ela não definiria previamente o quanto as indústrias deveriam produzir, o quanto os agricultores deveriam. Na verdade, nem se fala em indústria ainda nesse momento. Né? Inclusive, no liberalismo econômico, eles são adeptos da fisiocracia, então eles entendem que a terra é a principal fonte de riqueza, né? E o Estado não vai interferir na economia. A lógica de mérito, de livre iniciativa, de esforço pessoal está muito presente, certo? Então, o que a gente verifica a partir daí é uma mudança total de pensamento, né? O processo todo de colocar o indivíduo, a lógica racional, o Estado não intervindo na economia, o Estado sendo dividido, né, em poderes autônomos, porém interdependentes, a sociedade com um contrato com o Estado. Então, é muito diferente e em oposição à lógica do absolutismo. Vamos dar uma olhada agora lá, né, nos nossos exercícios de UERJ, para a gente poder começar a desenvolver lá respostas e vir com algumas dúvidas, caso vocês as tenham, né, para a nossa aula online. Vamos lá, galera? Beijo para vocês, até daqui a pouco.